Oi pessoal, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo no canal Educação Ambiental Digital. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o tema acidificação dos oceanos. Mas antes de falar sobre a acidificação dos oceanos, é importante saber alguns conceitos associados à química. O pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, H+, e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. A concentração é medida numa escala de 0 a 14, sendo ácida quando o pH for inferior a 7, neutra quando o pH for equivalente a 7 e alcalina quando o pH for superior a 7, ou seja, quanto menor é o nível do pH, mais ácida é a solução. É relevante mencionar que, em conjunto, a superfície dos oceanos possui um pH que varia entre 8 e 8,3. Agora que já relembramos algumas coisas da tão amada química, vamos para o nosso tema. A acidificação dos oceanos, ou acidificação oceânica, é a diminuição do pH dos oceanos, aumentando a acidez das águas. O oceano é extremamente fundamental para o sistema climático terrestre, que executa diversas funções por meio da absorção de carbono da atmosfera, visto que o CO2, quando dissolvido nas camadas superficiais da água, é absorvido pelos fitoplâncton, que são algas marinhas microscópicas, que realizam a fotossíntese. Com a realização dessa atividade biológica, o oxigênio é liberado para a atmosfera, e quando as algas morrem, carregam o CO2 para o fundo dos oceanos. Entretanto, a acidificação oceânica começou a partir da primeira revolução industrial, por volta do século XVIII, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, betume e entre outros. Houve um aumento de aproximadamente 40% na quantidade de CO2 presente na atmosfera, segundo dados divulgados pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa em Acidificação do Oceano, e em virtude da emissão de poluentes, que se elevou rapidamente graças à instalação de indústria por toda a Europa. Com isso, em decorrência da escala de pH ser logarítmica, ao ocorrer uma leve redução deste valor do pH, pode representar em porcentagem variações de acidez de grandes dimensões. A acidificação dos oceanos ocorre por meio da captura exagerada de gás carbônico da atmosfera. O encontro da água e do gás carbônico cria o ácido carbônico. No mar, essa composição será desmembrada, formando íons carbonato e hidrogênio. A quantidade de íons de hidrogênio em uma solução aumenta o nível da acidez das águas dos oceanos. A principal causa da acidificação dos oceanos é o CO2, que é constantemente dispersado na atmosfera. Com o incremento da Revolução Industrial, o nível de concentração desse gás tem se elevado de modo severo através da queima de combustíveis fósseis usados para a realização dos processos industriais durante a produção de energia ou como mecanismo de transporte, entre outras atividades humanas. Assim sendo, os altos graus de gás carbônico na atmosfera elevaram-se de 250 a 400 partes por milhão por volta dos últimos séculos e, consequentemente, o pH da água superficial presente nos oceanos reduziu aproximadamente 0,1. Apesar de parecer pouco, isso representa um aumento de 30% na acidez dos oceanos. Os impactos são diversos, começando diretamente dentro do próprio oceano, uma vez que a dinâmica do oceano é afetada, ocasionando altas modificações que são extremamente preocupantes, como o aquecimento em uma determinada região oceânica que empurra animais para águas frias em outras localidades. Nesse caso, as espécies podem até não resistir ao impacto. Outra consequência é a alteração da profundidade de compensação do carbonato de cálcio. De uma forma resumida e de fácil entendimento, a partir de determinada profundeza dos oceanos, o carbonato de cálcio pode ser dissolvido. Esse fenômeno é chamado de lisoclina. Quando a concentração
liberação de CO2 aumenta nos oceanos, deixa a lisoclina superficial, ou seja, a profundeza de dissolução de carbonato de cálcio torna-se superficial. O carbonato de cálcio é um dos principais componentes de conchas e esqueletos de animais marinhos, além de ser presente nos corais. A profundeza de dissolução de carbonato de cálcio, tornando-se superficial, faz com que essas estruturas sejam corroídas, sendo estes seres diretamente prejudicados. De acordo com um estudo publicado pela Communication Biology, averigou-se que a acidificação provoca a desestabilização do equilíbrio ecológico das águas, afetando os recifes de corais, o que gera consequências irreversíveis. Ademais, outras espécies de organismos também podem ser prejudicadas, tais como águas, plânctons e moluscos, impedindo sua capacidade de formar conchas, ocasionando seu desaparecimento. A perda das taxas de calcificação prejudica, por exemplo, a fase inicial de vida desses organismos, afetando diretamente sua morfologia, fisiologia, reprodução, distribuição geográfica, crescimento, tempo de vida e seu desenvolvimento, assim como afeta a tolerância a mudanças na temperatura das águas dos oceanos, transformando-se os organismos marinhos mais vulneráveis aos impactos. Segundo um estudo divulgado pela Universidade da Califórnia, o aquecimento das águas gerado pela acidificação induz com que os corais dispersem águas simbióticas que vivem dentro deles, fornecendo maior parte dos nutrientes através da fotossíntese. Esse método transforma os corais em uma condição denominada de branqueamento dos corais, que é causado principalmente pelo elevado aumento da temperatura da água, seja por eventos sazonais, agravamento do efeito estufa ou aquecimento global. De acordo com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a acidificação é benéfica, pois, caso esta não acontecesse, haveria muito mais CO2 na atmosfera, o que intensificaria as mudanças climáticas. Assim, as soluções que têm que ser de maneira global, cuja principal forma de solucionar esse problema é reduzindo a liberação de dióxido de carbono para a atmosfera, ou seja, por meio da descarbonização. Além disso, pode ser feita a transição de energia. Assim, ao invés de utilizar fontes de energias cuja base são combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural, utiliza-se fontes de energia renováveis, como biomassa, vento e sol, e assim diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Por ser uma solução que precisa envolver principalmente os países que mais emitem CO2, é preciso que nós, cidadãos, cobrem as autoridades para que cumpram os acordos que concordaram em participar, visando a diminuição dos impactos climáticos e, consequentemente, promovendo uma melhor qualidade de vida para todo o planeta. E para os países que não participam de nenhum tipo de acordo, será que não deveríamos nos questionar os motivos e interesse por trás de tal escolha? Ah, bem na hora, Jack. Estou quase terminando. Que geringonça é essa, Léo? Isso aqui é o meu pulverizador sônico. Vamos utilizar o remédio criado pela equipe de pesquisa do Aquamarinho e vamos borrifar nos corais com essa belezinha aqui. Ah, muito bom! Mas esse remédio não pode ser perigoso para os peixes? E mais importante, como os corais ficaram doentes? Boa pergunta, meu amigo. A cada ano que passa, o planeta Terra fica mais quente por causa do aquecimento global. É um fenômeno climático que aumenta a temperatura média da superfície do planeta Terra. Eu te explico mais detalhado depois. Ah, é verdade. Eu tenho sentido mais calor ultimamente. Pois é. E não é só a gente que está sofrendo com o aumento da temperatura. Os oceanos também. E é por isso que, em alguns lugares, os corais estão ficando doentes.
Com o aumento da temperatura da água, eles estão sofrendo um estresse e os micro-organismos que vivem neles acabam fugindo, caindo fora. E são esses micro-organismos que produzem os alimentos dos corais. Além disso, muitos peixes que moram nessas colônias de corais estão perdendo suas casas. Eu sei bem o que é estresse. Eu sempre fico estressado quando eu estou com fome. E quem não fica, Jack? Mas voltando ao assunto. Se os corais desaparecem, o ecossistema marinho ficará em perigo. Os peixes perderão a casa e o alimento. Outros peixes maiores, que se alimentam dos peixes menores, não terão o que comer também. O equilíbrio marinho estará em apuros. Mas o remédio que vamos usar é totalmente natural e não prejudica o meio ambiente. E o que estamos esperando, Léo? Vamos logo salvar os corais! Falou tudo, grandão! Vamos nessa!